15 anos. E assim, esse rapaz, ele quase me desviou, na verdade, né? Eu estava no grupo jovem muito firme, e aí ele apareceu, assim, quase me desviou. Eu acabei perdendo a minha virgindade com ele. Na verdade, ele me desviou, né? E assim, o meu pai ficou muito bravo, muito decepcionado. Porque o meu pai ele sempre foi muito rígido também, né? Sim, sim. E aí eu passei um período, assim, bem complicado. Eu saí de casa, fiquei 8 meses fora de casa, sabe, assim. Mas o meu pai, ele deixou as portas abertas, né? Ele falou, se você quiser ir, então você vai. Isso. Então, assim, mas não deu certo, né? Graças a Deus. Adolescente, rebelde, né? E aí eu falei, pai, não deu certo, assim, voltei, né? E voltei para a igreja, né? E fiquei. E assim, eu admirava, né? Sim. As esposas de pastor. E aí voltei, né? Me reconciliei, né? Falei com Deus, me arrependi, né? Porque adolescente é muito complicado. Hoje eu olho para Ana Lúcia, né? Com 37 anos e a Ana Lúcia lá de 15 anos. E eu tenho um filho de 17, então eu olho para ele e falo, meu Deus. Nesse meu retorno para a igreja eu fui muito bem recebida e continuei ali, né? Falei, vou ficar firme, né? E assim, e sempre querendo fazer a obra, né? Meus olhos sempre brilharam para a obra de Deus, né? Eu sempre olhei as coisas da obra com muito respeito, muito temor, né? E eu falava, nossa, eu falava assim com Deus, falava assim, eu quero tanto casar com um pastor, né? Porque eu olhava para os pastores assim, e eu pensava assim, nossa, eles são santos, né? Que tá ali para ajudar, né? Então, assim, mas na minha igreja não tinha jovens, né, da minha idade, assim, eu queria casar, né? Eu tinha aquela ânsia, assim, de casar. Eu já estava fazendo 16 anos, né? E não tinha jovens, nada. E eu trabalhando, né? Eu estudava e trabalhava. E eu falo que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente deseja, né? Porque o demônio, ele age nisso daí, né? E um certo dia eu estava indo trabalhar, eu dormia com uma senhora idosa, né? Cuidadora de idosos, de Sim. idosos. E aí foi quando eu conheci aquele e eu falo que se pudesse voltar, não teria passado naquela rua, naquele horário, né? Então eu estava indo trabalhar e ele estava lá, né? O meu ex-marido. Ele estava evangelizando, ele já era pastor. Ele estava evangelizando, eu avistei ele, passei, né, na rua e ele veio atrás de mim. E ele, moça, eu quero te oferecer um panfleto. Eu falei, não, obrigado, eu já sou cristão. Né? Eu sempre fui muito séria, assim. Sim. Já sou cristã, né? Porque, assim, de momento eu não me identifiquei, sabe? Eu olhei para ele, uma pessoa comum no meio da rua, evangelizando. Aí ele continuou andando atrás de mim e ele falou, você é de qual igreja? Eu falei para ele, a igreja que eu ia. Ele, nossa, eu já fui de lá. Fui 12 anos pastor lá. E começou, né, com aquela conversa e ele foi andando do meu lado. E aí ele me acompanhou até na porta do meu serviço, né? E no primeiro dia que ele me viu, e quando eu falei, moço, então tá bom, eu preciso ir trabalhar. E aí, né, uma longa história. Já é outra história. Falei, moço, eu preciso trabalhar. Quando eu fui entrar, ele falou assim, eu vou casar com você. Eu sou pastor e eu vou casar com você. Que, né? Eu falei, gente, que cara doido, né? E fui trabalhar, mas assim, enquanto a gente foi pelo caminho conversando, eu muito ingênua, porque eu era muito ingênua, muito, né? Eu tinha quase 17 anos. É o que eu disse. Eu olho meu filho hoje com 17 anos e falo, meu Deus, É muito, né? é muita inocência, Sim. né? E aí, assim, naquela ingenuidade da minha conversa com ele, eu falei para ele onde eu estudava, eu falei onde eu morava, né? Ele foi pegando informações minhas. E aí, quando eu entrei, ele falou, vou casar com você. E eu entrei. Do serviço, eu já ia para a escola, porque eu dormia lá com a senhorinha. Do serviço, eu ia para a escola. Eu saí do serviço de manhã, passou. Aquilo ali eu esqueci, né? Sim. Fui para a escola. Quando eu voltei para casa, minha mãe já estava me esperando no portão. Eu chegava em casa meio-dia. Aí ela falou assim, veio um moço aqui, ele é pastor. E eu falei assim, como assim? Ele veio deixar um livro para você. Era ele. Era. Aí ela falou assim, ele falou que vai casar com você. E eu falei, uai, mas... E a minha mãe, de onde você conhece ele? Aí eu expliquei, né? Ela falou, minha filha, mas você já deu seu endereço? Eu falei, uai, mãe, eu tava conversando, né? Ele é pastor. E ele deixou um livro lá para mim, na capa ele deixou uma dedicatória, né? Que ia casar comigo, que me achou linda, aquela coisa toda, né? Do narcisista, aquela coisa toda. E aí passou o dia, fui trabalhar à tarde, ele estava no mesmo lugar me esperando, onde ele me viu um dia antes. Sim.
Só que aí ele já estava com uma criança do lado dele, uma menina, 1 ano e 8 meses, né? Que é hoje eu falo, você falou, tem 3 filhos, é ela, né? Minha filha de criação. E eu falo que assim, Deus me deu ela, né? Sim. E aí ele estava com uma menininha pequenininha, e eu olhei e falei assim, uai. Aí quando eu aproximei, ele falou assim, essa aqui é minha filha, eu cuido dela, eu sou divorciado. E aí foi contar a triste história da vida dele, Sim. né? Que sempre tem. Triste história, que a ex-esposa tinha traído, abandonado, né? Pela ex-esposa, uma filha pequena, e assim, eu fiquei com muita dó. E a menina era linda. Eu me apaixonei por ela, sabe? Eu falo que por ela, porque eu sempre amei criança. Eu amo criança. E assim, conversei com ela, né? 1 ano e 8 meses, eu falei, mas você cuida dela sozinho? Ele, eu tô cuidando dela sozinho. Só que eu não sabia que por detrás daquela história tinha muita mentira. Nunca abandonou ela, a mãe dela nunca abandonou. Ela foi tirada da mãe dela. Eu não sabia. E aí ele foi conversando, ele falou, eu preciso de uma pessoa para me ajudar a cuidar da minha filha. Eu falei, eu te ajudo, né? Porque ela era linda. Eu tenho fotos dela ainda, ela fala comigo, mãe, mas eu era tão feia. Eu falo, não era, você era linda, uma moreninha de cabelo cacheado, sabe? E eu falei para ele, não, eu cuido da sua filha. E assim, eu já peguei amor nela, né? Que ela era muito carente. E aí ele falou, vamos visitar a minha igreja? Eu falei, tá bom, eu vou. Né? E aí eu fui, conversei com o meu pastor na época, aquela rebeldia, né? Meu pastor falou, você tá doida? Eu falei, não, pastor, eu vou só visitar a igreja dele. Ele falou, então você que sabe. E aí eu fui, visitei a igreja dele, né? A filha dele ficou comigo no culto. Sim. Gostei, né? Ele não era o líder da igreja, né? Ele trabalhava com outros pastores. Sim. Mas eu gostei muito da igreja, né? É uma igreja muito boa. Pode falar o nome? Pode. A Casa da Bênção, né? É uma igreja conhecida. E assim, assisti o culto. E aí terminou o culto. Ele falou, você leva minha filha para sua casa? Aí eu falei, uai, levo. E assim, levei ela, né? E aí cheguei lá, minha mãe falou, isso. Falei, mãe, é a filha, né, do pastor e tudo, e assim. E aí ela já chegou chamando a minha mãe de vovó, Eita, meu pai de vovô, e assim, não tinha criança em casa mais, né? E assim, todo mundo apaixonou nela. E aí, nesse tempo, na cabeça dele, a gente já estava namorando, né? Então foi tudo muito. Ele foi lá. Rápido demais. Né? Muito, muito rápido. E aí ele foi conversar com meu pai, né? Meu pai não gostou dele. Não gostou? Não.